como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Nós tivemos lá num dia, acho que foi na terça-feira, a palavra do pastor Leonardo, ele falou sobre maturidade cristã. Aqui ele está dando os 5 ministérios que Deus implanta na igreja. Ele tem uma finalidade. Ele fala apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. A palavra apóstolos, ela quer dizer enviado. Mas havia um conceito, e está até na Bíblia em um certo sentido, que apóstolos na realidade foram aqueles que viram a Jesus. Mas se você trazer para o significado da palavra no grego, tá? O enviado, por isso eu acho que hoje você vê muitas pessoas se intitulando apóstolo. No capítulo 9, 1 Coríntios 9, 1 e 2, Paulo questiona sobre isso. Ele diz: eu também não sou apóstolo, e eu também não vi o Senhor. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? No Senhor. Então ele está referindo o seguinte: não sou apóstolo, porque a identificação dele, porque falou, não viu o Senhor, porque ele também teve um encontro, ele viu o Senhor. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala assim, eu como um abortivo vi o Senhor depois de todos. Porque quando Jesus ressuscita, ele se apresenta a mais de 500 pessoas, viram Jesus ressurreto. E Paulo foi bem depois desses acontecimentos. Por isso ele se achava apóstolo. E hoje as pessoas estão se titulando apóstolos. Os grandes escritores, John Stott, ele fala que o apóstolo morreu lá. E ele também fala de profeta. Aí um ponto de vista meu, eu discordo. Profeta não tem nada a ver com dom de profecia. Hein? Anuncia uma palavra através da inspiração do Espírito Santo. Esse é profeta. Tá? O que prediz pode ser um dom, mas nem sempre o dom de profecia faz previsão futura. Porque o dom da profecia, ele tem 3 finalidades. Quais são? Edificação, exortação e consolação. Então ele tem que acompanhar isso. Normalmente, quem faz previsão são palavras de revelação, que está envolvida ciência, conhecimento e discernimento. Então as pessoas muitas vezes acham que profecia é aquela que não é. Profecia tem determinada, ela é para exortação, para consolação e para edificação. Agora, uma palavra de revelação,
ele traz aquilo que está desconhecido lá na frente. Um dia nós vamos falar sobre isso. É o famoso beco? Hein? É o famoso beco? É o famoso beco? Beco? É a história que você fala. É, isso aí. Tá? Porque as pessoas muitas vezes, porque a Bíblia não erra, ela especifica para que é profecia. Agora, quando tem uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, que está no campo da revelação, Deus revela aquilo que vai na frente. Quando Ágabo, ele diz, havia um profeta chamado Ágabo, ele anuncia que haveria uma fome que aconteceu no tempo de Cláudio. Aquilo não é profecia, aquilo é revelação. Aquilo é revelação. A profecia tem um caminho, ela serve para edificar, consolar e exortar. Tem que atingir esse. Quando as pessoas não entendem isso, a Bíblia não muda, é isto que ela tenta achar para a profecia. E o profeta é aquele que fala inspirado. Lá no Velho Testamento, em Gênesis, quando Abraão vai ter com Abimeleque toma a esposa de Abraão, e aí Deus fala, devolve, porque este é profeta. Qual foi a profecia que Abraão deu? Mas ele era o representante, Deus o havia chamado, e ele era a boca de Deus naquele lugar. Por isso que Pedro disse, se não me engano, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10, de falar os oráculos de Deus. Quando você abre a sua boca, você tem que transmitir a verdade, você é um profeta. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala como entregando oráculos de Deus. Oráculos de Deus. Se alguém fala como entregando os oráculos de Deus, a verdade de Deus. O que você está estranhando aí? Não achou, não? Não achei, mas a minha é diferente. Olhei no celular. Então essas coisas você precisa definir na Bíblia. Porque senão, qualquer um que levanta profetizou. Não, ele revelou. A revelação traz aquilo que muitas vezes ninguém sabe. Aquilo que você pensou sozinho. Tá? Profecia não é para isso, mas profecia é para edificar. Tá? A revelação fala isso. É revelação. Tá? Profecia está no campo da elocução. Quando você fala, você é usado para falar. Tá? E aí está dizendo apóstolos. Tem muitos que dizem, hoje tem muitos apóstolos por aí, tá? Todo lado tem apóstolo, mas talvez eles estão pegando o significado da palavra enviados, mas Paulo define que é aquele que viu a Jesus. Profeta, evangelista são os anunciadores, que a palavra dele sempre aponta para a salvação em Cristo Jesus. São 5. Pastores e mestres. Eu acho que todo pastor deveria ser mestre. Nem todo mestre é pastor. Deveria ser mestre. Tá? Quando a Bíblia separa lá em 1 Timóteo, ela faz especificação dos diáconos, presbíteros e bispo. Ele fala assim, apto a ensinar. Então, e ele diz outra coisa, o pastor é aquele que orienta, aquele que apacenta, aquele que comanda as vidas. O pastor é o apacentador, por isso que o nome é pastor. Traz do Velho Testamento o pastor de ovelhas. Então, ele diz pastores e mestres. Anuncia Jesus como Salvador. Geralmente o evangelista ele tem uma chama diferente.
Tá? O profeta é quando você dá uma palavra na igreja e você vê, puxa, essa palavra foi para mim. O outro fala, essa palavra foi para mim. O que é isso? Tá? E muitas vezes você dá uma palavra, pessoas com necessidades diferentes, e a palavra atinge a todos. Vocês já viram isso? Uma pessoa está com a necessidade e fala, olha, Deus falou comigo através da mensagem. O outro está com outro problema, Deus falou comigo através da mensagem. Isso é profecia, palavra inspirada, é o Espírito que... Tá? Mas pastor, por que tem... Todo pastor tinha que ser pastor e mestre? Qual a diferença? Mestre eu sei que ensina. Isso aí. Mas o pastor também, ele cuida das ovelhas. Cuida, mas tinha que ensinar bem, ensinar a verdade. O pastor e mestre, você está vendo hoje, vou abrir só um parênteses, nós estamos numa época onde os pastores estão se levantando sem compromisso com verdade. Pastor tem que mergulhar aqui, e pastor tem que ter uma biblioteca. Tem gente que não tem um livro e se intitula pastor, não sabe nada, não lê as correntes, não lê as novidades, não lê nada. Nós temos muitas pessoas instruídas que hoje nós temos farta literatura. O pastor preguiçoso não serve para ser pastor. Você tem que se instruir. Então você vê por aí grandes coisas, nem lê a Bíblia. Tem pastor aí que nunca leu a Bíblia. A Bíblia toda. Lê. Estou falando de gente que a gente convive aí. Quando você pergunta para ele, quantas vezes você leu a Bíblia? Uma vez, e acha que é suficiente. Está entendendo? E é muito, não são poucos, não é muita gente. Se você fizer uma seleção de pastores que leram a Bíblia 5 vezes, toda a Bíblia, você vai achar uma raridade. Estou falando sério. Tá? E aí, como que vai exercer a chamada de mestre, ensinar a palavra? Agora, estes 5 ministérios têm uma finalidade que foi dado à igreja. Ele fala, querendo aperfeiçoamento dos santos. O que é isto? A palavra no grego é catartismo. É consertar, a palavra é usada para consertar ossos partidos, mas é como se fosse restaurar algo que estava deformado ao estado original. Esse é o propósito da palavra empregada na Bíblia: trazer o crente, de fazer ele entender que aquilo que foi deformado pelo pecado, há solução em Jesus. Ele pode voltar ao seu estado original. Ele pode ser consertado para voltar ao seu estado original. Estão entendendo? Querendo aperfeiçoamento, isto num sentido amplo, irmão. Quando Paulo está dizendo isso, o aperfeiçoamento, ele está querendo voltar, essa palavra, querendo restaurar completamente o ser que foi deformado pelo pecado. E aonde que o homem foi mais atingido pelo pecado? Hein? Se vocês não souberem, irmãos, vocês vão partir para o aperfeiçoamento todo errado. Qual é o sentido do ser? Está onde? Hein? Falou baixinho aí, quem falou? Fala alto. Na alma. Esta área da alma, a alma, espírito, alma e corpo, a alma, ela é o sentido do ser, do eu, é a personalidade. Eu existo, vai estar na alma, e ela foi mais atingida, a alma foi violentamente atingida pelo pecado, porque na alma está pensamento, emoções e vontade.
ela sufoca, mata o espírito, e ela faz com que o corpo reaja externamente aos pecados. Pois bem, quando ele fala de aperfeiçoamento, não é maquiagem, é algo profundo na nossa vida. Se é para trazer, a consertar aquilo que foi danificado à forma anterior, nós teremos que passar por um processo grande. Se o crente não sabe isso, irmãos, ele vai remendar, ele não vai restaurar, aperfeiçoar como Jesus quer. Está entendendo? Você mete um esparadrapo no lugar errado, você conserta o lugar errado, o cotovelo que está exposto, mas lá dentro você não mexe. Catatismo é restaurar, voltar ao estado original, e nós precisamos fazer isso. Paulo está dizendo que esses 5 ministérios, ele está querendo que o crente, aperfeiçoamento dos santos. Veja, irmãos, que o que é os santos? Os santos é a igreja. O que é a igreja? Corpo de Cristo. Veja, quem é Jesus, o cabeça da igreja? O vencedor, o santo que não pecou, e Deus deu a ele, colocou acima de todo principado, de toda potestade, no lugar mais alto, e a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Efésios, e o deu à igreja. Se a cabeça é santa, o corpo também tem que ser. Está entendendo? É isso que nós precisamos entender, o que é aperfeiçoamento. Se eu quero ser corpo de Cristo, se Ele é santo, a cabeça é santa, eu preciso também. Por isso que fala aperfeiçoamento dos santos. Porque a visão de Paulo é um corpo perfeito. E em Jesus você pode restaurar a sua alma completamente, através do poder do Espírito e através do poder da palavra. O sangue santifica, o Espírito santifica e a palavra também santifica. Tudo na Bíblia. Tá? Então nós precisamos ter o aperfeiçoamento deste corpo para viver a unidade do Espírito Santo. Ele diz: com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Tem uma coisa que eu falo constantemente aqui, ela está bem clara no versículo 7 desse capítulo 4. Que nós servimos um Deus que capacita cada um com os dons, e Ele dá de acordo com os dons recebidos, o poder, a graça. Versículo 7, ninguém leu, eu acho que ainda não. Mas agora foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Foi dada a cada um de nós o quê? A graça. Foi dada a graça, segundo o dom de Cristo. Se você recebe um dom, você vai ter graça para um dom. Se você recebe 5 dons ou talentos, você vai receber graça para os 5. Então está dizendo aí, recebe a graça para cada dom de Cristo. Então o desempenho, o nosso desenvolvimento não é para prostrar na igreja, é para você fazer cumprir aquilo que Deus te deu. E aqui não fala de dons ministeriais. E aí Deus ia ser um Deus injusto, que Ele ia selecionar uma casta, um grupo de pessoas. Aqui Ele está dando oportunidade a todos nós. Quando nós nos aperfeiçoamos, todos nós temos algo para fazer dentro deste corpo para Jesus, o desempenho do serviço. Se você não sabe, comece a fazer a obra do Senhor. O aperfeiçoamento nos leva ao desempenho, para o desempenho do seu serviço. Então cada um de nós
Aí fala diaconia. Não quer dizer pregação nem ensino, é serviço mesmo, servir um ao outro. Nós fomos chamados para servir um aos outros. Quem foi no retiro viu a pregação sobre uma igreja saudável. Viram o pastor Leonardo? Tá? Uma igreja saudável, ela ajuda, ela tem em comum todas as coisas. Ele leu aquele texto, Atos 2, 42 a 47. Crente muito parado, irmãos, tem alguma coisa errada. Ou você está doente, ou você não entendeu o propósito pelo qual você foi chamado. Nós fomos chamados para trabalhar. Deus trabalha, Jesus disse: meu Pai trabalha, e eu também trabalho. Crente ocioso, a gente não sabe por que acontece isso. Quem quer ver o crente parado, irmãos, é o inimigo. Nós não fomos chamados para ficar parados. Então Paulo está dizendo: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. E aí ele conclui: para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. E eu tenho falado na célula que para as pessoas que vão tocar células aí na igreja, nós temos uma finalidade, irmãos: edificar pessoas, trazer edificação para pessoas. É responsabilidade de cada um, não é só do pastor. Isso nós jogamos para as costas do ministério, pastor ou o professor, para ele ensinar. Nós temos a responsabilidade para a edificação. Até a nossa comunhão, até a nossa expressão, aonde você está, no seu convívio, no seu lazer, você tem que falar a palavra que possa servir de edificação. Não é isso que está lá, se não me engano, Efésios 4 e 29? Diz isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil. Mas só que for boa para promover a edificação. Para promover a edificação. Até na sua roda, você tem que falar coisa que sirva para edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. Quando você se reúne e quer dizer outras coisas, você não está servindo o modelo que Jesus nos chamou. Você sabe por quê? Quando você vai para um churrasco e fala tanta banalidade, mas não se aplica a palavra, não traz edificação, porque nós não fomos acostumados com isso. Quando eu começo a ler alguns livros do primeiro século, tá? Agostinho foi 347. Outros lá, Policarpo, que foi contemporâneo de João, a preocupação deles era pensar a palavra. Tem profundidade. Você vê a Tozer, aquelas pessoas do 1500, 1700, eles pensavam profundamente a palavra. Hoje você reúne com as pastoradas aí, eles falam tanta banalidade e não tem edificação. Se você encaminhar para um assunto da Bíblia, o negócio é rechaçado. Eu não sei como nós vamos desenvolver. Porque nós precisamos. Hein? É isso aí. Tem hora que você fica, mas qual é o propósito? Veja, se nós somos corpo de Cristo, se nós estamos empenhados em edificar, a igreja faria um grande movimento. A igreja se moveria. Nós estamos sendo engolidos pelo mundo, ao invés de você reacionar contra as coisas do mundo, porque a igreja está acomodada. Aqueles homens, os poucos apóstolos que saíram no primeiro século, falaram: aqueles que revolucionaram o mundo chegaram até nós.
O Espírito Santo talvez seja o estado com maior índice de evangélicos. Qual é a influência que nós causamos nesse lugar? Você vê crente, irmãos, sem aperfeiçoamento. Você chega, eu fui tesoureiro de uma convenção, chegava lá, o cara não tinha cheque, porque estava tudo assustado, e você fala, como que eu vou influenciar esse negócio? Está entendendo? Eles não têm critério com vida. A Bíblia diz lá no capítulo 4, 1 Coríntios, que os homens nos considerem como dispenseiro, e é importante que o dispenseiro seja encontrado fiel, porque nós estamos brincando muitas vezes. Você está lendo professor, mas você tem que analisar a sua vida, aonde eu estou falhando. Ninguém está livre de dar um tropeço. Tropeço que eu digo, irmãos, é fazer uma pequena falha, você corrigiu o seu rumo. Eu não digo em pecado, porque isso é natureza. Tá? Então você tem que parar de vez em quando, dar uma olhada em que eu posso melhorar a minha vida, para que o mundo veja Jesus em mim. Esse é o propósito do aperfeiçoamento, para que Jesus apareça, como está lá em Romanos 8, 29. Aquele que chamou, aquele que predestinou para que nele resplandeça a luz de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tem um propósito em nós, e a gente está perdendo-se. Começa pelo serviço. Você fala, irmão, por favor, tira essa cadeira, bota ali. Ah, isso não é meu, não. Não é meu ministério, não. Precisa ter ministério para tirar uma cadeira do lugar? Eu já vi isso aqui, irmão. Não foi coisa, eu não vi aqui. Não é meu ministério, tirar uma cadeira do lugar. Pastor, as igrejas mais cheias é aquelas que não se doutrina, assim, não vai na palavra, deixa o negócio meio largo. Essas estão lotadas. Quando fala em ensinamento, a pessoa se revolta, não volta mais. Não volta mais. A palavra ensina. O que diz Paulo, 2 Timóteo 3,16? Toda palavra é inspirada para corrigir, para redarguir. Não é isso? Então nós sempre precisamos ser corrigidos pela palavra. Se a palavra não fizer sentido para nós, irmãos, não deixe de ser crente. Bem poucas pessoas querem ser corrigidas. Bem poucas. Agora eu te pergunto, é fácil entrar no céu? Não. Mas as pessoas estão levando para os crentes uma facilidade que lá não vai entrar. Jesus disse, a porta é estreita, largo é o caminho, espaçoso o caminho, e muitos são os que entram por ela. Lá no capítulo 7 de Mateus. Então você sabe, acho que versículo 14, você sabe que o caminho é estreito. E Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a cruz e entra por esse caminho estreito. Então não tem facilidade. Jesus não pegou moleza. Agora a crente quer viver uma vida mole, aí, cheia de vício, a alma toda contaminada, aí continua contaminada, sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Está acabado, é a Bíblia que diz. E sem paz. Tá? Não vai. Então não se iluda. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo 22, dizendo, isso é falta de prática da palavra, lê e não pratica. Ele diz, enganando-se a si mesmo. Tem muita gente vivendo enganado, porque quer viver enganado, porque a verdade está aqui, ó. Então, edificação do corpo. Aí ele diz no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é pleno? O propósito do aperfeiçoamento é você chegar, ter unidade de fé. Unidade de fé é você entrar neste corpo
tá? Aperfeiçoar esse corpo e não causar racha nem divisão no corpo. Quando Jesus ora no capítulo 17 de João, ele diz: para que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Então eu preciso ter unidade, de um propósito. Eu estou andando para o céu. Eu preciso deixar que as bagagens fiquem, porque eu estou numa caminhada para o céu. E quando você tem um propósito assim, certa vez, lá no capítulo 9 de Lucas, que Jesus manda, lá no versículo 51 para frente, que Jesus manda os discípulos preparar pousada em Samaria, e vai Tiago e João. Ele chega em Samaria, o povo não quer dar pousada para eles, porque eles estavam com a vista de que iam para Jerusalém. Eles tinham um foco lá, mas eles precisavam pousar. E aí o filho do trovão, Boanerges, ele fala: Senhor, queres que nós oremos e que mande fogo do céu para destruir essa cidade? Aí Jesus teve que intervir. Falei: não faça isso não, que eu não vim para isso, tá? Porque estavam com uma visão. Eles iam para Jerusalém. Quem está caminhando para o céu, você não tem aqui, muitas coisas não vão te render, não vão te dar, porque o seu foco é lá. E nós estamos caminhando para o céu. Amém. A nossa morada, o nosso destino é o céu. Então está dizendo, para que nós, pleno conhecimento do Filho de Deus. Se não me engano capítulo 1, versículo 17, Paulo faz uma oração. Olha o finalzinho do versículo. Não, é Efésios 1, para que 17. o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tem uma partezinha, você está comendo, fala, no pleno conhecimento dele. Revelação no pleno conhecimento. Você engoliu, hein? Nessa Bíblia não tem. Hein? No final Então vocês estão com a Bíblia comendo. Ele fala, para revelação no pleno conhecimento A minha fala, dele. vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação no pleno conhecimento dele. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, também fala, hein? Essa corrigida. Corrigida, tá? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Esse? 2. Não é. Então fala também de pleno conhecimento. Estais aperfeiçoado, não é esse, é um outro que fala de pleno conhecimento também. 3:10, então veja. Vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo Pleno, a é isso aí, imagem do Criador. 3:10. Um pleno conhecimento de Deus. Veja, você conhece Deus ou Jesus plenamente? Me diga. Eu já li a Bíblia, estou caminhando para perto de 40, mas eu não sei. Eu acho que plenamente tem alguém que conhece. Quando você tem uma iluminação de quem é Jesus para nós, você abre mão de muitas coisas que você tem apego hoje. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3. Ele faz uma descrição do que ele tinha. Ele fala, tudo isso para mim não vale nada, é esterco, pela grandeza da sublimidade de Cristo. Porque ele começou
a compreender o que é Jesus para ele. Se o crente não entender um tiquinho de Jesus na sua vida, ele não vai abrir mão de tanta porcaria que ele carrega. Você entende o amor de Deus por você? Na escala da criação de pessoas, Deus é uma pessoa, os anjos são pessoas, Ele desce, nós somos, pouco menor, na estrutura toda, nós somos lá embaixo, de pessoas aquela que tem sentido, pensa, decide e faz. Então nós somos lá embaixo. O maior de todos olha para esse cá de baixo e eleva a posição dele. Se você não entender isso, você não abre mão de muitas coisas. Está entendendo? Aonde eu estava? A Bíblia diz que nós somos vermes. Nós somos uma flor passageira que hoje está, amanhã não existe. Mas porque Deus olha para a gente com tanto amor. Se você não matutar nessas coisas, você vai largar. Tem gente que troca Deus por um celular, troca Deus por um WhatsApp, não tem prazer de refletir sobre essas grandezas. Quem é este ser e como ele olha para a gente com tanto amor? Que deu o melhor que ele tinha para nos salvar. E aí fica a gente, não quer obedecer, não quer conhecer o Senhor e fica atrás de bênção. Aquilo que Deus quer dar gratuitamente. Eu preciso entender isso. Está entendendo? Tem gente que pega a cruz, bota no ombro, faz sacrifício, faz promessa e não cumpre, faz campanha e não cumpre. Se Deus já deu o melhor, Deus não vai te dar qualquer coisa que você precisa? Por falta de conhecimento. Então nós precisamos, irmãos, crescer, pleno conhecimento de Deus. Quem é esse Deus? Se Ele deu o melhor, Ele quer te dar mais bênçãos ainda, desde que seja útil para você, e você se envolva com as coisas de Deus, querendo no pleno conhecimento dEle. E Ele diz o seguinte: para que nós sejamos levados à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não ser meninos. Aquilo que o Léo falou, maturidade. Crente que a expressão na Bíblia é aquele que é jogado. A palavra que Paulo usa é a mesma palavra que Jesus usou quando havia tempestade no mar da Galileia. Tá? O furacão do vento batia que as pessoas iam para todo lado. Quem é menino, imaturo, ele faz isso. Vem uma moda aí, o cara pensa que é a última verdade que apareceu, e ele se mete de cabeça. Toda onda que vem, ela vai, mas a segurança está aqui. Quantos modismos nós já vimos? Já vi tanta coisa no meio da igreja. E olha que eu nunca saí da Assembleia, dentro da Assembleia. Tinha os irmãos lá que tinha revelação e fazia aquelas apostilas para complementar a Bíblia, que via as irmãs que cortavam o cabelo no inferno. Entendeu? Não precisa. Não era. E obreiros, dirigentes de congregação usavam aquilo como se fosse Bíblia. Tudo isso, rapaz. Tinha pastor que ficava olhando assim: o que é que eu vou falar na igreja hoje? Eu vou falar do cinto. Mulher que usa cinto vai ser disciplinada. E cortava mesmo. Hein? Aqui no cabelo. Aqui no cabelo. Então, são coisas que são ondas que vêm e passam. Eu conheço, foi pastor de Lia.
Ele excluiu muita gente por causa da televisão. Hoje na casa dele, ele é pastor ainda hoje. Ela é velho, hein? Tem mais de 50 anos de pastorado. Em cada casa dele tem uma televisão. Mas e o que ele jogou no mundo lá por causa da televisão? O que vai fazer? Entendeu? Paletó fechado atrás. Paletó aberto. Tá? Então essas coisas são modas. E a Bíblia diz que todo uso com o tempo se destrói. Veio onda do caicai, nós passamos aqui. Onda do dente de ouro. Vocês não pegaram não, né? Pegou? O pessoal ficava rindo assim com a boca brilhando. Quando chegou na igreja, eu fui lá pro canto, Lia ficou, o que foi? Eu falei, não, tem um negócio estranho aqui, eu não vou me envolver com isso. O cara soprava, jogava paletó, desabava. Eu falei, eu nunca vi isso. Mas depois ele mesmo desviou, né? Ele mesmo caiu, né? Mas são essas coisas. Eu já vi poder de Deus, as pessoas baterem a cara no chão e estremecer pela presença de Deus. Isso eu já vi. E se a glória de Deus descer aqui nesse lugar, todo mundo vai para o chão. Porque a glória, a cabote derruba. Você tem Shekinah. Shekinah é lampejo, mas a cabote derruba. E tem um outro detalhe. O dia que a cabote aparecer, todos os pecados ocultos são levantados, porque há juízo diante de Deus. Eu já vi, irmãos. Nós estamos orando para que isso aconteça aqui. Porque tem muita gente, novo crente aqui, que nunca viu o que é glória de Deus. O prazer seu é que você se abaixe diante da grandeza desse Deus poderoso. Se você olhar, em certo sentido, aonde há manifestação de glória, há sentença de juízo. Por isso que Paulo diz, há pecados que são julgados imediatamente, mas outros só mais tarde, como foram os pecados dos filhos de Eli. Porque lá, qual foi o nome do filho do neto de Eli? Icabod. Foi-se a glória de Israel. Quando não tem glória, eles pecavam como sacerdote, prostituíam na porta do templo, até que um dia Deus desceu a mão. Mas onde há glória, há manifestação de juízo. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Maturidade espiritual, semelhança com Cristo. Léo abordou rapidamente no finalzinho da mensagem dele. Vocês lembram sobre o quê? Tatuagem. Ele falou sobre. Você lembra? Mas ele abordou, tá? Que não tem um versículo que diz, mas eu acho que nós temos um desafio que nenhum crente procura cumprir, o desafio que a Bíblia impõe a nós. Mas eu trago para o Novo Testamento. A Bíblia diz que eu tenho que refletir Jesus. A minha maturidade tem que me levar a parecer com Jesus. Então é algo muito grande que eu tenho que fazer. Agora, quando eu olho para o que a criação demoníaca lá de fora, eu quero implantar aqui. Mas eu não olho para Jesus para imitá-lo, Jesus. Vocês estão vendo a diferença? Por que essas pessoas se preocupam com isso? Porque estão olhando ali, não estão olhando para quem deveria olhar. A Bíblia diz que eu tenho que refletir Jesus. Então eu não posso me concentrar no que Satanás está implantando lá fora para me atrair. Eu tenho que olhar para Jesus, viver para Jesus, andar como Jesus. Pedro disse que ele é o modelo. Eu tenho que segui-lo em todos os sentidos. Quando você está empenhado nisso, você não tem tempo para estar olhando banalidades. Essa é uma das razões da tatuagem. Porque a pessoa não está olhando para Jesus. É muito difícil caminhar com Jesus. Mas é glorioso você ter comunhão com o Senhor, ter a alegria de Deus na sua alma, mesmo deitado num leito de hospital, a presença de Deus te refrigera. Agora, mete uma tatuagem e vê se ela faz alguma coisa na sua vida. Pastor,
fácil. A gente vai lá e identifica essa tatuagem que é fulano. Às vezes a pessoa está toda desfigurada, a tatuagem a pessoa marca, está dando até uma identidade para ela. Tem outros meios de você também identificar. Então, imaturidade. Ele fala para que não sejamos menino. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino. Onde está escrito isso? Então me ajuda. Hein? Poxa, ninguém me ajuda. Onde está escrito isso? Coríntios, já acertou. O que mais? Já vamos começar a eliminar. Primeiro ou segundo? 1 Coríntios capítulo 3, lá no finalzinho. Eu vou começar a trazer um bombonzinho aqui. Quem me ajudar, vou premiar, hein? Hein? Bombonzinho não. Bombom, vou trazer bombom. Quem acertar, eu. Aqui você tem que trazer uma Bíblia. 13 e 11. Ó, vocês não ajudam, eu estou querendo forçar vocês a estar acompanhando. Lê. A Bíblia. Então deixa eu ler aqui a Bíblia também. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A imaturidade é coisa de menino. Ora, está lá todo feliz com a mãe, daqui a pouco está todo emburrado respondendo. Crente, menino, ora está crente, você vê assim, ora o fogo parece estar descendo. No instante seguinte o cara já está todo acabrunhado. A imaturidade, irmãos, como o aperfeiçoamento, nós falamos, a restauração completa do ser, ele não tem domínio sobre as suas emoções. Crente precisa ter, mas ser maduro. Crente maduro, irmãos, crente maduro, coisas pequenas não atrapalham a vida dele. Crente imaturo, fulano está falando mal de mim, muitas vezes nem está. Cria, vocês estão entendendo? Cria coisa na cabeça. Nós tivemos, Paulo tinha ele falava assim: eu não quero saber se você pensa bem ou mal, o meu julgamento vem do Senhor. Tenha um compromisso com Deus e viva para o Senhor. As coisas aqui não tem importância se a importância sua é para Deus. Crente menino dá lugar a essas coisinhas. Eu preciso crescer para edificar. Menino não edifica. Se eu sou menino, eu não sirvo. Eu fui chamado para edificar as pessoas. Agitado, tá? De um lado para outro, bate na cabeça aqui, bate a cabeça lá, porque ele vai na onda. Agora o maduro não, ele está sustentado, ele tem firmeza na palavra, tem firmeza em quem ele crê. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Nós cremos num Deus que nos sustenta, irmãos. Tem hora que eu paro em casa para pensar. Eu estou com mais de 60 anos na igreja, 56 anos de batizado nas águas. Eu estou até aqui. Eu sirvo um Deus que me trouxe até aqui e nunca me deixou balançar. Por quê? Porque Ele é fiel. Eu nunca na minha vida tive desejo de desviar dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, tive desejo de conhecer, tenho um desejo de conhecer mais e mais do Senhor. Eu estava conversando lá no retiro, tá? O irmão falou que tem uma Bíblia comentada por Strong, que é o melhor comentário. Eu vou comprar $30. E tem um comentário de Strong, que eu já procurei, só tinha em inglês. Então hoje já tem em português. O que é isso? Desejo de conhecer mais.
As melhores literaturas que você tem de estudo estão em inglês. Eu tenho essa deficiência. Também estou velho, não sei lá, cavalo velho não aprende mais nada, né? Do mesmo jeito que você aprende a Bíblia, se você quisesse aprender inglês, você Está vendo? Não pode abrir guarda não, que eu fiquei. Mas agora tem um tradutor, eu vou começar, tá? Pegar o comentário da Bíblia Strong e a Bíblia comentada. Ele tem um dicionário, tem um comentário e tem a Bíblia comentada. Então, o que é isso? Desejo de entrar num outro nível, aprender mais. Pastor, voltando ao assunto do laje, porque em Coríntios, né? 6:18 fala que, e vós não sabeis que é esse tempo do Espírito Santo. Quer dizer que a pessoa, o tempo do Espírito Santo, ele vem no corpo, faz uma careta aqui, faz uma imagem qualquer, acho que naquele momento ele está maculando aquilo que não é dele. Tá? No versículo 20 do capítulo 6 diz: foste comprado por um bom preço, os quais pertencem a Deus. Então o corpo não é mais nosso, foi comprado pelo Senhor. Eu não posso mutilar aquilo que é do Senhor. Paulo dizia, lá no capítulo 6, versículo 17 de Gálatas, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, não marcas do mundo. Lá no mundo tem um governo, esse governo chama-se Satanás. Ele cria essas coisas para atrair as pessoas. Eu tenho que olhar para Jesus, ter a marca de Jesus na minha vida. Então as pessoas mutilam aí. Se eu tenho o divino morando aqui, eu tenho que zelar por isto. O meu corpo pertence ao Senhor. A Bíblia dirá no versículo 17: aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um só espírito. É uma fusão. Quando você se une ao Senhor, o Espírito, você se torna um. Aquilo que está em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É isso que deveria ser o interesse da igreja, aproximar de Deus cada vez mais. Mas nós ficamos olhando lá, queremos ser atraídos. Não é isso que nós não fomos chamados para isso, irmão. Nós fomos chamados para outra coisa, viver uma vida diferente. Um crente maduro não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem aí. Ah, está dando certo na igreja tal. Está com a verdade? Você pode fazer, mas se não está com a verdade, se é modismo, ela vai passar. Aí ele diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor. A Bíblia, ela tem coisas duras, mas ao mesmo tempo ela se torna em bálsamo. Tem pessoas que têm reticência em falar a verdade. O Hernandes Dias Lopes, ele dando uma palavra numa convenção fiel lá em Lindóia, ele disse sobre a pregação expositiva. Ele falou: se você tem um compromisso de explicar a palavra, estudar a palavra, você não olha para as pessoas. Ele falou que estava ensinando capítulo a capítulo. Irmão, não pode falar que fulano de tal é divorciado. Capítulo 19 de Mateus, não pode falar nisso porque fulano divorciado está na igreja hoje. E ele, falou: eu não quero saber, eu estou ensinando a Bíblia. Tá? Porque vem um figurão aí, e as pessoas se melindram em falar a verdade. Você tem que expor. Não tem jeito, irmãos. Porque aquele dá o maior dízimo. E aí? Você vai ser comprado? Se você falar a verdade em amor, você pode falar. João Batista é melhor. Está errado o que você está fazendo. Não é isso que você está fazendo. Pegou a mulher, a sua cunhada aí.
E ele ficou todo, e a mulher lá, o dia que ela teve oportunidade, falou: agora quero a cabeça dele. Bota num prato, perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Está entendendo? Mas você tem hoje um evangelho que muita gente olha o lado financeiro, o lado econômico, que vai ganhar. A verdade tem que ser falada em amor. Nós precisamos. 2 Coríntios 4:2, leia aí. Tem uma Bíblia que fala, tem uma versão. Nós não podemos trocar o evangelho por isso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Adulterando a palavra. Tem uma que fala mercadejando a palavra. Pega a palavra, pega a verdade e sai vendendo aí como se fosse propriedade dele. O que diz a sua aí? A minha falsificando. Falsificando, é isso aí. Tá? Adulterando, a minha fala também é adulterando. Então tem pessoas que fazem isto, e nós não podemos falar isso, porque nós vamos pagar. A verdade é a verdade. Paulo dizia: nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Onde está escrito isso? 1:10 de Gálatas. Ele fala: se eu não sirvo para ser servo de Deus, é isso? É, isso aí, ele fala. 2 Coríntios 13:8 fala sobre a verdade. Gálatas 1:10. Se eu for pregar o evangelho para agradar homens, eu não sirvo para ser servo do Senhor. O meu coração, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Servo de Cristo. Então, são muita coisa, tá? Então, irmãos, eu esqueci da hora, passou. Eu não gosto de terminar. Veja bem, o versículo 16 diz que todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda justa cooperação, cada parte efetua o seu próprio crescimento. Aí eu vou falar aquilo que nós estamos desenvolvendo na célula. Tenha por vocação, eu estou falando com os irmãos, tenha isso por meta, irmãos. Pelo menos uma pessoa você empenhe-se em edificar em 2017, pelo menos uma. Se você fizer isso, você vai largar a ociosidade. Invista na vida de uma pessoa, ore, jejue por alguém que não é crente, e você traga para o seu lado, discipule e prepare para o batismo, que você estará fazendo uma grande obra para o Senhor. Porque eu fico muito, irmãos, muitos crentes aqui não estão nem aí para fazer aquilo que Deus nos chamou. Se você trouxer uma alma só em 2017, você estará fazendo uma grande obra. Você está tirando uma alma da boca do lobo. Estão caminhando para o inferno. Ao invés de você ficar, ora por uma pessoa, porque toda evangelização tem que ser precedida de oração, e vai convida, que quem vai fazer a obra vai o Senhor. Você vai edificar uma pessoa, você vai se sentir útil. Quando vê essa pessoa caminhando, não tem coisa mais gratificante na vida de um crente, quando você instrui alguém, e esse alguém amanhã ele está produzindo. Faça isso, é um desafio para vocês, amém? Porque a junta produz o seu próprio crescimento. No final do ano eu quero ver, hein? Estou olhando a cara de vocês aqui, hein? No final do ano eu vou cobrar, hein?